Bom, gente, aqui é o professor da Tec, tá? Professor Robson. Nós vamos começar agora a criar uma série de vídeos aí voltadas para o setor da educação, tá bom? E como primeiro passo, tá? Eu acredito que esse vídeo sirva de instrução para os professores aí da rede pública do estado, tá bom? Então, como primeiro passo, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz, né, para acessar alguns dos principais sistemas do governo, né, disponibilizados aí pela Secretaria Estadual de Educação, além de estar mostrando como utilizar os e-mails institucionais, né, os tão comentados aí e-mails institucionais nesse período aí de ensino remoto, tá bom? Então desde já eu peço aqui para vocês para que se inscreva aí no canal, né? E deixe um joinha pra gente, e também peço perdão pela qualidade da gravação, por ser um canal em início aí, tá bom? Mas eu acredito que vai dar pra gente explicar basicamente como que funciona aí as ferramentas básicas, né? Essa vai ser uma das primeiras videoaulas, tá bom? Vai vir mais coisas aí, onde nós vamos mostrar todo o funcionamento das ferramentas disponíveis, as formas de utilizar, tá? Para que dê aí um suporte aí a todos os colegas da educação, beleza? Bom, então o primeiro passo, gente, como todos os professores já conhecem e alguns alunos também, né, apesar de ser acessos diferentes, a gente vai entrar aqui no site da Secretaria Escolar Digital, né, o famoso SED, tá? Então você vem aqui no Google, né, ou qualquer navegador que você tenha, tá? Procura SED, Secretaria Escolar Digital, tá? E nesse caso, como esse vídeo é voltado para o servidor, a gente vai fazer o login, né, com o acesso do servidor, tá? Então eu tenho aqui meu acesso, vou estar fazendo aqui, né, para que a gente possa entender como funciona, tá? Bom, nesse momento, logicamente, tá, eu vou estar ocultando aqui os caracteres, né, para que ninguém tenha a possibilidade de estar verificando aí o acesso, né? Que esse acesso é de cada funcionário aí, de cada servidor público, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma vez entrando aqui, pessoal, o que a gente tem, ó? Nós temos a Secretaria Escolar Digital, né, para todos os nossos professores, e aí, né, com a evolução das videoaulas, né, a gente vai estar pincelando cada ferramenta aí e tentando explicar aí cada ferramenta. Bom, pessoal, o que nos interessa hoje é saber o seguinte, ó: cada professor tem seu e-mail institucional, certo? São esses dois e-mails que a gente vai utilizar para estar acessando as ferramentas, tá? Então todas as ferramentas disponibilizadas aí pelo estado, eles são baseados nessas duas ferramentas. Então aqui eu tenho, né, dois e-mails, um que é via Microsoft, tá? E um que é via Google. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Tem colegas relatando que está tendo dificuldade em acessar o e-mail, né, e tudo mais, mas às vezes está confundindo aí, porque são duas plataformas diferentes. A gente tem que usar cada e-mail para cada plataforma. Então vamos lá, vamos começar pelo Google, né, que é o mais utilizado, né? Os professores com esse e-mail institucional,
eles têm acesso, né, todo professor tem acesso aí a ferramentas do Google, Google Sala de Aula, e-mail, Gmail, Google Meet, né, ou Meet, né, tá? E demais ferramentas do Google, tá? Google Drive, tá? E lembrando, por que é interessante o professor utilizar esse e-mail, né? Porque nesse e-mail, quando você acessa pelo e-mail seu comum, você tem uma limitação de armazenamento, tá? Então você não consegue armazenar às vezes todas as atividades, tem que ficar naquela luta, baixa atividade, salva no computador, se dá uma zebra no computador perde tudo. Então é interessante fazer, utilizar-se desse e-mail, tá? Então você vem aqui, ó, tem os dois e-mails, você anota, tá? Esses dois e-mails são interessantíssimos de você utilizar e com todas as ferramentas, né, durante o ano. Então é muito importante utilizar, tá? Eu vou copiar aqui e já vou vir aqui no Google. Sempre que você abre o navegador do Google, ele vai abrir nessa página geralmente, ou então na página do Google, né? Essa página é uma página que a gente chama página em branco, né? Onde vem aqui não tem nada, na verdade, né? É a página de inicialização do navegador, tá? Então, ou às vezes ele abre nessa aqui, né? Que é a página de busca realmente do Google, tá? Todas essas duas páginas a gente vai ter o botão aqui, a opção de entrar, tá? Então você vem aqui, ó, entrar, tá bom? Você vem aqui, né? Se você estiver utilizando outra conta pessoal, ó, como é o meu caso, né? Eu tenho já um e-mail cadastrado aqui, né? Então eu venho aqui, ó, utilizar outra conta, beleza? Quando eu clico em utilizar outra conta, eu vou colocar aquele e-mail lá, né, que eu peguei lá na sede, tá? Então é o e-mail de cada professor, o e-mail do Gmail, tá? Lembrando sempre que você tem que utilizar esses e-mails de forma adequada aí para cada ferramenta, tá? Então o @prof.educação.sp.gov.br é o e-mail do Gmail, e o @professor.educação é o do Microsoft, tá? Então não confundir aí, tá? Então vamos lá, dei um seguinte, tá? E a senha desse e-mail, qual seria? A mesma senha que você, servidor, utiliza no sede, no demonstrativo de pagamento, tá? Então as senhas são as mesmas. Tanto é que esse e-mail institucional não tem como você alterar a senha só do Gmail, tá? Toda alteração de senha a gente faz pela sede, pela secretaria. Porque quando você altera a senha da secretaria, você automaticamente altera todas as ferramentas que você está utilizando, do Gmail, da Microsoft, tá? Então eu vou estar colocando aqui a minha senha, tá? Vou dar um seguinte, pronto, ó, estou logado, tá? Ele sempre vai aparecer isso aqui, gente. Eu recomendo não guardar, tá? Dá um nunca aqui, ó, beleza? O que acontece? Você vai guardando as senhas no seu navegador. Por algum motivo, uma outra pessoa consegue acesso a esse seu computador, você vai estar tendo suas informações afetadas, tá? Então nesse momento eu estou no e-mail servidor, ó. Se eu clicar aqui nesse Rzinho que aparece, eu vou estar vendo que eu estou aqui, ó, Robson, né, no meu e-mail do servidor, tá? Então esse é o e-mail institucional, beleza? O que eu posso fazer aqui, ó? Se eu vim aqui nas ferramentas, ó, vocês vão ver que eu tenho Gmail, tá? Eu tenho Google Drive. O que é esse Google Drive? Esse Google Drive é um armazenamento em nuvem que a gente chama. Então, se você tiver um arquivo, uma aula, uma atividade que você queira colocar no seu Google Drive, né? Então você pode colocar, por exemplo, na sua casa. Você prepara toda a aula, todo o esquema,
você coloca no Google Drive. Significa que quando você estiver em outra máquina, em outra ferramenta, em outro equipamento, em outro local, né, em outra cidade, com computador ou com um celular, você consegue logar no seu e-mail institucional e ter acesso a todos os documentos que você colocou no Drive, né? Então você não necessariamente com essa ferramenta você fica livre de ter que ficar levando o seu computador para cima e para baixo, desde que a escola ou o local que você for acessar essas aulas suas fazer edição, tá? Dá para fazer tudo online e aí salva automaticamente e você fica com esse documento salvo aí na nuvem, tá? Então não necessariamente você precisa levar o seu computador a todo lugar que você vai. Então, por exemplo, a escola minha, né? A gente sabe que nem todas são assim, mas vamos lá. A escola minha tem os computadores para os professores na sala do professor e eu preciso fazer uma aula, eu preciso fazer um plano de aula, eu tenho aquela aula salva ali, eu preciso dar uma editada nela no momento vago que eu tenho acesso àquele computador. Você salvando no Drive, você vai ter acesso a isso, tá? Então eu venho aqui no Drive, ó, vocês vão ver que ele abre para mim, né, uma espécie de um ambiente onde eu posso salvar as salas, tá? E aqui eu tenho alguma coisa salva, aqui eu tenho Classroom, né? Por que Classroom? Nossa, mas como assim? É tudo interligado, tá, gente? Então a gente tem nessa ferramenta, com o e-mail institucional do Google, você tem acesso a essas ferramentas profissionais já, né? Que possibilita você estar trabalhando sempre em conjunto, tá? Então, por exemplo, eu tenho, vamos lá, eu tenho outras ferramentas. Esse é o Google Drive. Eu venho aqui, eu tenho o Google Sala de Aula, tá? O Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, né? Também conhecido, é onde possibilita a gente estar criando as pastas, né? As pastas de salas, né? E enviando os códigos lá para os alunos. Isso que a gente já fez esse ano que passou aí, né? Devido à pandemia, muita gente teve que aprender a estar fazendo isso, tá? Então, outra ferramenta aqui, né? Depois a gente vai detalhando aí conforme eu passar cada ferramenta, tá bom? Então essa aqui é a primeira, ó, o Drive, né? Então tudo que você coloca aqui também, vocês perceberam que lá no Drive tem uma pasta criada Classroom. Então tudo que o aluno posta aqui, ela automaticamente cria lá uma pasta, né, com os materiais dos alunos, tá? Mas quanto é a capacidade de armazenamento? A gente tem 1 terabyte, tá? Para quem não tem noção de espaço, quando a gente fala em terabyte, é muito espaço, tá? São 1000 gigas disponíveis aí no Google Sala de Aula via e-mail institucional da educação, tá bom? Então a gente tem acesso ao Google Sala de Aula, a gente tem acesso ao Google Documentos. O que é esse Google Documentos, professor? É como se fosse o Word, tá? É praticamente o Word, né? Só que é da Google, tá bom? Word, o Microsoft Word, a gente tem acesso também pelo e-mail da Microsoft, tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com as ferramentas do Google. Então você tem aqui documentos esses do Google, tá? Então a gente tem possibilidade aqui de criar texto. Eu venho aqui em branco, tá? E perceba, ó, é muito parecido com o Word. E qual que é a diferença de eu estar usando aqui, professor? Aqui você vai estar usando e ele vai estar salvando esse arquivo em nuvem já. Então você não precisa ter salvo esse documento no computador que você está fazendo. Então para nós isso é uma ferramenta muito útil, porque a gente vai lá, cria, por exemplo, cria uma aula, cria uma prova, cria um trabalho, ele já fica salvo no seu Drive, tá? E aí a gente consegue mandar para direção, para impressão, para e-mail de aluno, para o Google Sala de Aula, ali mesmo onde você está, na escola, às vezes sem o seu equipamento, tá?
Então a gente tem essa ferramenta, tá bom? Vamos lá, tem mais ferramentas do Google aqui. Eu gostaria de mostrar elas para vocês, ó. A gente tem também planilhas, que seria o Excel, né? Seria como o Excel, só que do Google, né? Então, tá, a gente tem essa possibilidade também, tá criando, ó, planilhas, editando, né? Para quem tem uma certa habilidade aí, a gente pode estar criando planilha de nota, planilha do que vocês quiserem, tá? A gente pode estar criando e lembrando, ele vai salvar automaticamente, tá? Ele vai salvar esse documento. Depois a gente vai passar lembrando cada ferramenta aí detalhada, tá? Bom, o que mais de ferramenta eu tenho? Ó? Perceba que sempre todas as ferramentas, todos os ambientes do Google, ó, vai ter o Google Apps, né? Aqui esse quadradinho. Então, se eu estou no Drive eu tenho, se eu estou na Google Sala de Aula eu tenho, e aqui você tem o Gmail, que é o Gmail conhecido que todo mundo usa, né? Que é onde a gente recebe os e-mails, ó, os e-mails institucionais, tá? Então, não sei, né? Seria interessante aí cada escola utilizar isso. Por quê? Porque esse e-mail também, lembrando, ele tem a capacidade de armazenamento maior do que o seu e-mail físico, tá? Então vamos lá. Você tem aqui apresentações, ó. O que é esse apresentações? É como se fosse o PowerPoint, tá? É como se fosse o PowerPoint da Google, vamos falar assim. Lógico que são ferramentas diferentes, mas olha, tá vendo? A gente pode criar slides aqui, tá? Então tudo isso, veja só, tudo isso eu não ocupei nenhum espaço do meu computador. Então, para aquelas pessoas que têm ferramentas, que têm um computador às vezes um pouco mais antigo, é interessante, ó, você não está ocupando, tá? Vamos lá. Google Agenda. Nossa, mas agenda é agenda, tá? A gente tem aqui, ó, agenda, ó, Seduc. Tá vendo? Ó, já abriu. Ó. Por que Seduc, professor? Nossa, porque você está logado a conta institucional, tá? Então, ó, veja só. Bem-vindo aí. Toda vez que você abre a primeira vez aí as ferramentas, ele tem uma introduçãozinha interessante, tá? Para quem deseja aí fazer a leitura, tá? Para que você entenda, ó. Você tem esses aplicativos todos disponíveis na Google Play Store e na Apple Store, tá? Então você consegue, com o Gmail, você consegue baixar todas essas ferramentas no seu celular. E aí tudo que você fizer no seu celular fica salvo no seu computador, quer dizer, no seu computador não, na nuvem, né? E você consegue ter acesso do seu computador, do seu tablet, do seu celular e assim por diante, ou de outros, né? Dependendo do lugar que você tiver, tá? Então é muito interessante, só não entendi aqui, saiu. Bom, aqui, ó, ele tem a data, né? Então você pode criar eventos aqui, tá? Lembrando, depois a gente vai detalhar tudo isso aí. Tá? Então você pode vir aqui, ó, escolher a data que você quer, né? Como se fosse lá na agenda nossa física de caneta. Dá um criar, tá? E lembrando, quando chegar essa data, você vai receber um lembrete. Se você tiver a ferramenta instalada no seu celular, você recebeu um lembrete dessa atividade, tá? Então veja só, você não está utilizando a agenda, você não está utilizando nenhum meio físico. Por enquanto você está utilizando somente o acesso à internet do seu computador, né? Então você não está ocupando espaço no seu computador, você não está tirando espaço às vezes né, das ferramentas que você tem, não está danificando o seu equipamento, né, com tanta coisa que a gente sabe que às vezes para, né? Então agenda, o MET, né, que é aquele tão conhecido de todos os professores, que foi muito muito usado esse ano, né? Foi para reuniões com diretores e com alunos, né? Então a gente usou o MET, né? A gente tem contatos, né? E aí a gente tem muitas outras ferramentas, tá? YouTube, Google Maps, Google Foto, né? Que aqui é possível a gente
armazenando as fotos nossas, né, na nuvem, para não ocupar espaço no celular, tá bom? Hangout, que também é outra ferramenta de reuniões, né? Formulários, ó. Google Forms, lembra do Google Forms? Então, aqui é porque está na versão português, né? Então a gente tem formulários, que mais? Cloud Print, que seria para imprimir arquivos em nuvem, podcasts, coleções, tá? São muitas ferramentas, tá bom? Então é isso, pessoal. Na ferramenta do Google, né, você tem que, lembrando, só recapitulando, entra na sede, você não tem o e-mail, entra na sede com seu login, tem aqui o e-mail via Google, é esse que você vai utilizar para essas ferramentas, né? Então você vem lá na página inicial do Google, dá um entrar, coloca o e-mail, coloca a sua senha, que é a mesma da sede, e acesse, e você vai ter acesso a todas essas ferramentas, tá? E num posterior vídeo aí nós vamos estar ensinando vocês um pouco a mexer com cada ferramenta dessa, beleza? Eu acredito que consegui aí o primeiro passo, que é fazer todos os professores terem acesso, tá? Lembrando, professores novos que não têm acesso à sede, tá? Eu vou fazer um vídeo aí dedicado a esses professores novos, tá? Que não têm acesso à sede, entrou no estado agora e precisa saber como que faz isso, tá bom? Eu espero aí que tenha esclarecido pelo menos esse primeiro passo, que é para que todos tenham acesso às ferramentas. Dei uma pinceladinha, né, para que todos conhecessem. E é isso, pessoal, até a próxima, um grande abraço, e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também, sugestões, tá? No vídeo aí, que nós vamos estar procurando melhorar, tá bom? Muito obrigado, viu?